Oi pessoal, tudo bem com vocês? Paz do Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de lançar a rede novamente. Eu gostaria de ler com vocês o que se encontra em Lucas, no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 6, onde nos diz: E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao alto mar, e lançai as vossas redes para pescar. E, respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Amém. Glória a Deus. Nós vemos que aqui tem retratado a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos de Jesus, onde o Senhor estava ali pregando a multidões, e as multidões começaram a empurrar ele, e ele chega ali não por acaso naquela margem onde tem aqueles 2 barcos, e ele entra em um dos barcos, e em um dos barcos ele se assenta e começa a explicar à multidão, e nós vemos que ao assentar-se naqueles barcos que já estavam parados, onde Simão e ali os outros discípulos haviam deixado de lado, eles estavam já lavando a rede, eles já haviam pescado quantas vezes eles já haviam lançado ali as redes até chegar ao ponto de desanimar e desistir de pescar, eles já haviam desistido ali, e nós vemos que Jesus ele senta naquele barco, explica a multidão, e acabando de falar a multidão, ele fala: Ei, vem aqui, faz esse barco voltar, vai lá e lança novamente essa rede. E nós vemos que Simão responde ao Senhor que ele iria porque o mestre estava falando, mas ele estava totalmente incrédulo, porque na verdade nem incrédulo ele estava, né? Eles tinham ali um mínimo de fé, porque o Senhor falando a ele poderia ter falado: não vou fazer isso não, Senhor, porque não vai dar certo. Mas ele, no mínimo de fé, ele foi lá e fez aquilo que o Senhor havia lhe ordenado. E foi lá e lançou a rede novamente ao mar. E nós vemos que quando ele lança novamente aquela rede ao mar, traz uma quantidade tão grande de peixe que as redes haviam começado a se rasgar. E essas redes que estavam se rasgando, foi necessário chamar outro barco para que enchesse-se os barcos. E aquela pesca que antes era uma pesca vazia, onde eles não encontravam nada, onde estavam ali desanimados, desmotivados, aonde eles já haviam desistido, se tornou uma pesca abundante. E hoje eu queria te falar sobre isso, que é: joga novamente a rede ao mar. O Senhor ele tem falado a nós para nós buscarmos novamente, lançarmos novamente e não desistir, mas persistir. Nós vemos que quando Elias ele estava no Monte Carmelo orando, pedindo chuva ao Senhor, ele orou 7 vezes até que viesse o sinal de chuva ali. Ele, prostrado ao chão, com a cabeça entre os joelhos, orando, ele falava ao seu servo: vai lá e vê, vai ao monte, vai ao horizonte do monte, olha. E ele ia, voltava, não vejo nada. E Elias orava novamente, falava: vai ver. Ele ia, não via nada. E na 7ª vez ele falava: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E aquela nuvem era um sinal de uma grande chuva que estava vindo sobre eles. E ele fala para Acabe aparelhar os carros e ir, porque está vindo uma grande tempestade. E eu queria te falar esta mensagem hoje, deixar essa mensagem, essa reflexão, que é: lance novamente a rede, continue orando, continue prostrado, continue na busca, não desista, mas persista na presença do Senhor, porque o Senhor, ele cumpre tudo o que ele fala. Todas as promessas se cumprirão debaixo do tempo dele, no tempo dele.
A aprovação ela vem, mas no final da aprovação vem a coroa da vida. Então não desista, continue persistindo na caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Esta é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.